Dar para vocês o que eu chamei aqui de ir mais longe com o ProTF. Vamos entender o mercado fitness no Brasil, que é praticamente o mercado que vai absorver o nosso lançamento. Não que as pessoas que estão em casa, as pessoas que fazem a sua caminhada diária, as pessoas que fazem até aquela atividade física mais moderada, né? Não que elas não possam consumir também, mas nós já temos um público, né, que tem consumido esse tipo de produto. É para isso que eu abri os olhos. Eu falei, bom, já tem gente consumindo esse tipo de produto, já tem gente satisfeita por aí, atingindo resultados com esse tipo de produto, e nós vamos receber no país um produto ainda melhor do que o que essas pessoas estão já consumindo, né? Então, se vocês observarem esse cenário aqui no nosso país, né, o privilégio que nós temos qual é? Nós somos o segundo lugar no ranking mundial de academias. Imagine quantos países nós temos hoje, cerca de 200 países, o Brasil é o segundo lugar. Então, qual é o melhor lugar do mundo para se lançar um produto desse? Né, um país que tem 23.400 academias em funcionamento, provavelmente já temos um pouco mais, tá? Esse dado é 2014, são 7 milhões de matriculados, 7 milhões de pessoas matriculadas em academia, para atingir resultados para o melhor corpo, né, resultados estéticos, e isso corresponde a apenas 3% da população. A musculação realmente é a bola da vez na rotina de exercícios do brasileiro, viu? Nós mostramos no News Manhã de sexta-feira passada que a prática da musculação para idosos é fundamental. E hoje vamos mostrar que a prática de exercícios em academias foi a que mais cresceu no país. Um dado chama a atenção. No país do futebol, a paixão nacional já não é a mesma. Desde que o estudo começou a ser feito pelo Ministério da Saúde, o esporte que mais cresceu foi a musculação. De 2006 para cá, o aumento foi de 50%, o que fez com que as academias ultrapassassem até os campos de futebol e ficassem atrás apenas da caminhada entre as atividades mais populares no país. Quando a gente para enxergar a mudança na estrutura do espaço urbano nos últimos anos, é visível para nós que a quantidade de áreas para a prática do futebol vem diminuindo. Além da dificuldade para encontrar quadras e campos adequados, um outro fator foi determinante para que Olivar se rendesse às academias. O futebol é mais difícil de agregar o número de pessoas para treinar. Então uma corrida você pode fazer sozinho, musculação, se você tiver uma academia você pode treinar sozinho. Para quem, como advogado, não quer abrir mão das peladas aos fins de semana, a musculação pode ser uma importante aliada. Muitas vezes a pessoa faz o esporte dela, joga tênis, joga futebol, faz qualquer outra atividade, mas começa a sentir a necessidade de fazer a musculação como um complemento para poder chegar melhor no final de semana e jogar sua bolinha sem se machucar. Qualquer atividade física é bem-vinda, mas caminhada, musculação e futebol trabalham o corpo de formas diferentes. Acho que a principal diferença é o estímulo adaptativo que ela gera. A caminhada, ela tem uma demanda mais cardiovascular. Falando da musculação em si, à medida que eu vou estimulando os meus músculos a aguentar maiores cargas de peso, né, eu vou ficando com mais força naquele segmento muscular. O futebol é uma atividade intermitente, ou seja, estímulos de velocidade, mais estímulos mais lentos, mas a predominância do futebol é uma atividade mais aeróbica, né? A queridinha da vez é mesmo a musculação. 19,56% das mulheres praticam a atividade, contra 18,46% dos homens. Essa é a primeira vez em que elas são maioria nas academias. Para a personal trainer Ana Nascimento, o objetivo vai além de uma vida mais saudável. A mulherada eu acho que muito voltada para a parte estética, né? Faz uma diferença danada, sabe aquela cerveja que tem no posterior de coxa? Quando você faz musculação, isso desaparece muito. O motivo que leva as pessoas para as academias pouco importa. O importante é começar a se mexer. Vamos conhecer um pouquinho do mercado de suplementos no nosso país. Tá? Eu estou falando, esse estudo foi limitado só ao Brasil, embora o nosso negócio é de nível internacional, né? Mas aí eu preciso fazer um estudo maior, né? Mas
O mercado de suplementos, aqui no país, alcançou aí um crescimento de mais de 20%, né, no ano de 2013, e já movimenta mais de R$1 bilhão. Quando a gente fala nesses números, de repente a gente fala, poxa, mas eu não tenho muita referência sobre isso. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Não tem essa referência para saber. Então, se nós observarmos esse gráfico, que traz um panorama, né, desse setor de suplementação no país, a gente vai observar, por exemplo, essa primeira coluna é de 2008. Então, movimentava-se R$150 milhões no mercado de suplementos. E isso foi evoluindo. Já em 2010, por exemplo, isso já pulou para mais de R$600 milhões. Ou seja, já triplicamos a relação 2008 para 2010. Atualmente, 2014 para 2015, esse mercado tem movimentado R$1 bilhão e 200 milhões. Então, assim, de 2008 para 2014 são apenas 4 anos. Né? Então, quem é empresário... Desculpa, são apenas 8 anos. 6. Estou ruim de matemática aqui. É que a minha tela é pequena. Enfim, em apenas 6 anos, para quem entende um pouco de negócio, pode ver essa indicação, esse crescimento, ele é exponencial, né? De 150 milhões para 1 bilhão e 200 milhões, né? Então realmente faz uma diferença muito grande, não é verdade? Agora, o que é o nosso suplemento, o que é o nosso produto, o que nós vamos inserir nesse mercado? Né? Então nós estamos falando do mercado das proteínas, né? Que é um mercado fantástico no país. Vamos entender um pouquinho do que é esse mercado das proteínas e entender um pouquinho o que é a proteína. Né? Então as proteínas, elas são moléculas, né? Formadas por pequenas moléculas de aminoácidos. Então a molécula da proteína, ela é formada por blocos de moléculas menores, que são os aminoácidos. Né? E elas desempenham um papel tão importante no nosso organismo, que é praticamente o bloco da vida. Né? Porque elas trabalham na construção e na manutenção de todos os órgãos e tecidos. Então a proteína realmente é essencial para a vida humana e a vida animal em geral. Né? E elas participam também da formação de hormônios, de enzimas e de anticorpos. Né? Então elas atuam diretamente aí na formação das defesas do organismo. E o que formam as proteínas? São os aminoácidos. Né? Os aminoácidos, ao ingerirmos essas proteínas, elas são quebradas durante o processo de digestão, posteriormente são absorvidas pelas nossas células, né, que novamente as quebram, transformando-as em aminoácidos. Então, assim, uma proteína é formada por grupos de aminoácidos, que são moléculas menores e têm funções diferentes no nosso organismo. Né? Então, assim, a nossa proteína, ela se enquadra, né, dentro de uma categoria muito interessante. Agora você fala, poxa, mas é só atleta que vai consumir esse produto, eu vou limitar? Não, vamos ver aqui nesse gráfico, por exemplo, quais são as pessoas que estão caracterizadas, né, para utilizar um suplemento de proteína. Ou seja, todo mundo precisa de proteína. A pessoa que quer queimar gordura, perder peso, as pessoas que querem aumentar a força, a massa muscular, né? Estamos num momento assim que isso é uma grande tendência. Os atletas que desejam aumentar a sua performance, né? Adultos mais velhos que normalmente têm aquela perda muscular, eles podem utilizar para manter a massa muscular, para não ter aquele esvaziamento no corpo. A pessoa mais idosa utiliza também, precisa muito da proteína. Né? As pessoas que têm às vezes dificuldade de ganhar peso também, porque ela pode apoiar, né, no controle do peso também. E ainda as pessoas que querem ter mais saúde, as pessoas que querem otimizar aí a sua dieta e ter, consequentemente, mais saúde. Né? O suplemento, por que existe suplemento? Né? Porque, na verdade, a absorção correta de aminoácidos através da alimentação é muito difícil. Né? Você tem que ter uma fonte de aminoácidos, de alimentos,
uma fonte natural, você tem que ter uma dieta muito regrada, né, orientada. Isso é muito difícil. Fora a correria do dia a dia que a gente tem, o estresse, isso vai causando uma série de consequências. Por esse motivo, cada vez mais as pessoas precisam recorrer aos suplementos, né, para garantir que o corpo vai ter acesso aos mais adequados níveis de proteína do nosso organismo. Agora, falando em suplementos de proteína, o que nós temos hoje no mercado? Existem vários tipos, né, de suplementação de proteína, mas hoje nós temos no mercado, por exemplo, os mais vendidos, né, mais comercializados são a Whey Protein, né, que vem do soro do leite, a caseína, que é a Whey Protein, só para formar a Whey Protein, é utilizado aí 20% do soro do leite, né? A caseína já é os outros 80% do leite, tá? Tem a albumina, que é a proteína do ovo, da clara do ovo. Tem a soja, para aquelas pessoas que fazem realmente vegetarianas, então utilizam da proteína da soja. E tem a proteína da carne também, e uma série de outras, né? Então eu coloquei aqui as principais. A nossa proteína, ela está na categoria, né, dentro da categoria Whey Protein, né? Ela é uma proteína do soro do leite, né? É extraída durante o processo de transformação do leite em queijo, né? É a fonte mais concentrada de aminoácidos essenciais, alta concentração de glutamina e BCAA, né, sem adição de colesterol, ou seja, ela tem uma altíssima concentração de aminoácidos e possui um alto valor biológico que vai muito além do valor biológico encontrado nos alimentos, como frango e carne. Isso porque é concentrado, né? É um suplemento completo de proteínas necessárias ao nosso organismo. Por isso que comenta-se muito que o resultado é muito eficiente e muito rápido, né? Agora, como essa proteína é extraída do soro do leite, o teor de água é muito alto, né? Então, para diminuir essa quantidade e aumentar a taxa de proteína, é necessário fazer filtragens, né, que separa essa proteína em 3 tipos. Então aí a gente vai começar a entender um pouquinho, né, vai começar a fazer algumas distinções de quais são os tipos de Whey Protein. Agora eu estou falando de Whey Protein apenas, tá? Estamos limitados ao Whey Protein. Os tipos de Whey Protein. Tá? A Whey Protein concentrada, ela contém carboidratos, contém gorduras, lactoses e tem em média de 80% de proteína, dependendo da marca. Tem uma absorção lenta pelo organismo e tem um preço mais popular, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque ela vem com uma filtragem única, né? Então ela vem com carboidrato, vem com gordura. Então para determinados tipos de dietas ela não serve, principalmente para essa questão da modelagem muscular, né? Ela pode desequilibrar. Aí principalmente tem a questão da lactose, né? Então para a pessoa que tem uma certa intolerância, que tem problema aí de alergia ao leite, ela jamais pode chegar nem perto da proteína concentrada, né? Para isso tem um outro processo de filtração que faz com que essa proteína seja isolada, ou seja, ele tira só a proteína, né? Só a proteína do soro do leite, separa o carboidrato, separa a gordura, separa a lactose, né? E aí faz uma proteína mais concentrada, ela é um pouco mais cara, né? Ela tem uma absorção mais rápida que a proteína concentrada e tem aí um preço intermediário. Muito interessante essa opção. Agora, o que tem de melhor no mercado, a nata da nata mesmo, né, é a proteína hidrolisada, porque a proteína hidrolisada ela tem uma absorção incrivelmente rápida, né, ela tem uma absorção ultra rápida e mais completa do que os outros modelos de proteína. Né? Ela não contém carboidratos, não contém gordura, não contém lactose, ou seja, a pessoa que tem alergia ou intolerância à lactose vai poder usar tranquilo. Tá? A pessoa que está fazendo uma dieta, ela vai poder aí acompanhar a dieta sabendo que ela está ingerindo apenas a proteína. Ela tem um preço um pouquinho mais alto justamente por conta dessa ciência que está por trás desse processo de hidrolisação, né? Que concentra aí a proteína, quebra as moléculas dela
e ela praticamente não precisa de fazer nem a digestão, ela já vai direto para o sistema, né, para o nosso organismo e vai direcionando aí para onde o corpo, né, de repente necessita. Né? No processo de musculação, de exercício, quando a gente faz atividade física, o que acontece? A fibra muscular ela é quebrada, ela é decomposta, os aminoácidos se separam e depois ele começa a remontar. Né, a fibra muscular começa a se remontar, ela precisa remontar mais forte para poder aguentar o tranco novamente. Né? Então, posteriormente, ela sabe que ela vai ter um outro treino de força no dia seguinte, então ela precisa remontar mais forte. E aí o que acontece? O que ela precisa para fazer essa remontagem? Ela vai buscar imediatamente no organismo as proteínas. Então, aquele organismo que tem proteína insuficiente, ou seja, se você tem aquela alimentação normal do dia a dia e começa a praticar atividade física, você vai precisar de mais proteína e o seu organismo não vai ter. Né? E isso pode trazer lesão muscular, decomposição muscular e uma série de problemas que nós ouvimos reclamar por aí as pessoas que não têm esse conhecimento. São câimbras, são dores. Né? Então tem uma série, esses atletas que têm uma condução mais, vamos dizer, menos profissional, né, que não tem esse conhecimento, eles realmente encontram muitos problemas. Né? Enfim, o que a For Life desenvolveu ao longo de 8 anos de pesquisa? A For Life, eu poderia dizer que ela desenvolveu a melhor proteína do mercado, porque essa proteína ProTF, ela foi comparada com a melhor proteína do mercado, com a melhor whey protein do mercado, né, com a número 1, que já estará passando a ser a número 2, com certeza, né, e essa ex-líder do mercado foi comparada então com a ProTF e ela mostrou uma série de resultados muito diferenciados. Né? Inclusive, existem muitas proteínas boas no mercado em pó, mas a ProTF ela é única, porque o poder da ProTF está na mistura exclusiva, inclusive com patente em trâmite, né? Com proteínas de baixo peso molecular, altamente hidrolisadas, ou seja, ela tem um processo de hidrolização ainda superior ao que a gente tem no mercado. Tá? E tem uma absorção ultra rápida e essas proteínas são extraídas a partir do soro do leite e do ovo. Aí tem uma grande diferença. Todo mundo sabe que a For Life tem patentes de extração dos fatores de transferência do leite e do ovo, ou seja, ela já tem uma matéria-prima para a produção dessa proteína, então não ficou muito difícil. Pode ver que o preço nem ficou inacessível se comparado às proteínas do mercado, porque é algo que a For Life tem na sua matéria-prima. Se você for olhar uma proteína parecida com essa, numa indústria parecida com a nossa, aí na concorrência é quase o dobro do preço. Mas isso por quê? Porque eles não têm a matéria-prima de alta qualidade. Né? Então a For Life utilizou-se dessa manufatura que já detém essa patente, né, para a extração dos fatores de transferência. E aí a proteína do leite e a proteína do ovo, a For Life já manipula diariamente. Né? E qual que é a diferença? Além de várias diferenças apontadas, a grande diferença do ProTF com as whey proteins tradicionais, uma das diferenças é a presença da proteína do ovo, que o whey protein tradicional não tem. E é uma das melhores proteínas. Antes do whey protein, que o whey protein tem no mercado há cerca de 30 anos. Antes do whey protein, o que mandava era a proteína do ovo, a albumina. Imagina a junção disso, né, com um processo de fabricação fantástico, como nós conhecemos já dos produtos For Life. Né? Então, assim, as proteínas de alta densidade, elas são absorvidas e digeridas pelo seu sistema digestivo mais facilmente e são muito melhor aproveitadas pelo seu corpo do que qualquer outro tipo de proteína. Então, se a pessoa, quando utilizar essa proteína, com certeza ela vai sentir toda a diferença. Né? Com certeza ela vai voltar e vai falar, poxa, realmente os resultados são mais rápidos, porque esse processo de absorção mais rápido, ele oferece esse resultado mais dinâmico, não é verdade? Normalmente, para que é utilizada? A For Life fez uma análise, né, um estudo independente, né, em uma universidade, e essa proteína, ProTF, ela demonstrou grande eficiência em queimar gorduras e calorias,
desenvolvimento muscular, a proteção muscular também, acelerar o metabolismo e reduzir o apetite, né? Então esses 5 itens aí a For Life fez o estudo e identificou. Além disso, ela não possui glúten e contém 0 gramas de lactose, né? Então realmente existe um diferencial muito grande com esse produto, né? E vamos conhecer um pouco mais desse estudo que foi realizado. Então, se vocês observarem uma grande diferença antes do estudo, que nenhuma outra proteína no mercado vai ter, e vai ter, é que a ProTF ela contém 600 miligramas. A cada 2 colheres de sopa, né, de ProTF contém 600 miligramas de For Life Transfer Factor, oferecendo um valor nutricional ainda maior e um reforço exclusivo ao sistema imunológico, né? Então, assim, é como se você estivesse colocando na sua dose diária de proteína 2 cápsulas do nosso Transfer Factor Fórmula, que é esse que está aqui nessa ilustração, né? Então, 600 miligramas é uma dose recomendada diariamente de For Life Transfer Factor, né? E ela é mais eficaz que a marca líder em reduzir o apetite, promover a queima de gordura, desenvolver e proteger a massa muscular, de acordo com esse estudo que foi desenvolvido pela Universidade de Auburn. Então, esse estudo que a gente vai observar agora na próxima tela. Então, foram observados aí 4 itens, né, de estudo. Eu vou colocar de uma outra maneira, item a item, para que a gente possa entender melhor aí essa relação. Então, assim, o primeiro benefício encontrado é que ela reduz a decomposição da massa muscular por até 3 horas, ou seja, o atleta acaba de fazer ali a sua atividade física, desde uma caminhada, qualquer coisa que utilize a musculatura, né, até um treino de força. Ele vai tomar a dosagem da proteína logo em seguida, né, e ela já vai começar a fornecer aquele recurso, os aminoácidos, a proteína para a musculatura. Então ela vai reduzir essa decomposição em 132%, contra 8% da marca líder que foi comparada nesse estudo da Universidade de Auburn, né? Então, assim, realmente a gente pode verificar que a diferença do gráfico é muito grande, são 132 contra 8%, né? Um outro número que foi identificado, fantástico também, é que ela estimula a eliminação de gordura superficial por até 3 horas, né? Então, quem aí não está precisando eliminar uma gordurinha extra, né? A ProTF mostrou aí um desempenho de 103% contra menos 29%. Então, dá até a ideia de que menos 29%, dá até a ideia que a proteína concorrente ela estimula a ter gordura, né? Então, ela está no negativo nesse sentido de eliminação de gordura superficial. Colote, essa barriguinha extra que você tem aí, que está difícil de eliminar, né? Então, o pós-treino aí, durante 3 horas pelo menos, isso vai fazer ação no seu organismo e vai acelerar o resultado dessa atividade física aí, né? E um outro item muito importante é que ela reduz o apetite por até 3 horas. Isso em 62% a ProTF e a proteína líder, que foi comparada, em menos 2%. A redução do apetite é muito importante, além do controle de peso, ela também ativa o metabolismo. Então, a cada 2 horas e meia, 3 horas, é necessária alimentação, né, para que o metabolismo fique sempre ativo, acelerado, né? E com a ProTF você vai ter como manter esse relógio em funcionamento, esse relógio biológico funcionando, né? Um outro item também que foi comparado, deixa eu ver aqui, acho que eu coloquei a tela errada, né? Eu estava falando dessa tela aqui dos 62%, né, em reduzir o apetite. Agora, aí, o que eu tinha colocado agora há pouco,
que ela estimula a eliminação de gordura das reservas dos órgãos por até 3 horas, a gordura ruim interna dos órgãos. Olha só que fantástico, 464%, né, contra 183% da proteína líder, mais do que o dobro. Né? Então isso aí vai gerar uma transformação fantástica no organismo, de dentro para fora, né, e de fora para dentro. Então aquele reflexo no corpo, né, na transformação física, ele vai vir de dentro, né, com a proteína realmente mudando de dentro para fora aí a saúde das pessoas. Então assim, a pessoa que se der a oportunidade, né, nesse mercado de academias, nesse mercado de atividade física, o mercado do bem-estar, quando você apresentar esses números, só esses 4 gráficos, já é suficiente para convencer a pessoa a experimentar a proteína, substituir a proteína que eles utilizam pela ProTF. Ainda, se você nem precisa falar do Transfer Factor, imagine se você falar do Transfer Factor e começar a trazer os benefícios, imagine só. Em um mundo cheio de dietas da moda e soluções rápidas, existe uma grande necessidade de uma solução saudável e duradoura, que ajude as pessoas a melhorar fisicamente e alcançar seu peso ideal. A solução está na proteína. A proteína é o bloco construtor da vida. É essencial para a saúde do sistema imunológico, ajuda a proteger músculos vitais e proporciona respaldo para um envelhecimento saudável. A proteína pode ajudar o corpo a criar massa muscular e mais força, mas nem todas as proteínas são iguais. Prepare-se para transformar seu corpo com ProTF, a proteína que seu corpo necessita. ProTF oferece a seu corpo uma fonte essencial de proteína para ajudar a queimar gordura e desenvolver massa muscular. Além disso, é a única proteína do mercado que contém 600 mg em 2 colheres do exclusivo respaldo para o sistema imunológico de For Life Transfer Factor. Cada porção de ProTF proporciona a proteína mais avançada e efetiva disponível para te ajudar a transformar seu corpo, otimizar seu rendimento e promover saúde. A exclusiva mistura de ProTF com patente em processo tem sido estudada de forma independente pela For Life e pela Universidade de Auburn. Durante o estudo, ProTF demonstrou respaldar vários benefícios na transformação do corpo. ProTF demonstrou incrementar o crescimento do músculo em 74% e ainda foi mais eficiente que a proteína líder de mercado nas seguintes áreas. Estimula a eliminação de gordura visível por até 3 horas em 103%. Reduz o cansaço muscular, respaldando a proteção do músculo por até 3 horas em 132%. Reduz o apetite por até 3 horas em 62%. E o mais impressionante, estimula a eliminação de gordura ruim por até 3 horas em 464%. Mas o que realmente faz com que a fórmula de ProTF seja exclusiva é a combinação única hidrolisada do soro do leite com alto DH e proteína do ovo. As proteínas com alto DH são absorvidas rapidamente, são de fácil digestão e utilizadas mais efetivamente pelo corpo do que qualquer outra forma de proteína. Graças aos seus benefícios de ação rápida, ProTF é considerada uma proteína rápida. Cremoso e com sabor delicioso, ProTF é a forma rica e versátil de consumir sua proteína diária, independente de qual seja sua meta de transformação física. For Life Research and Development Team is excited for you to try ProTF for yourself. After more than 8 years working on the study and application of the effects of various forms of protein on the human body, I firmly believe ProTF is the world's most advanced protein and the best choice to help you transform your body and improve your health. And we have university-tested evidence and real-life results to prove it. But more important than proving it in a laboratory, the real-world results of our participant trial support that the effects of ProTF are real and they're achievable.
The path to achieving your ideal body needn't be difficult or paved with frustrations or a roller coaster of gains and losses. With ProTF, the goal is to help you focus on getting enough protein in your diet each and every day. Join the 4Life Transform movement. Begin your transformation now in 3 easy steps. First, calculate your daily protein needs. Second, start using ProTF throughout the day to supplement your daily protein needs. And then finally, begin your transformation program. Download the 4Life Transform app or visit 4lifetransform.com to help you learn more about how to reach your transformation goals each day. And don't give up. Your health, your life, your family and your friends, and the joy you get from living a robust and physically active life is a treasure. It's a gift that was given to each and every one of us. So live with action and purpose, full of energy. ProTF é a proteína que seu corpo necessita. Independente de qual seja sua meta de transformação física, 4Life está sempre presente quando necessitar de produtos para a sua vida. O futuro da sua saúde depende do que você faz hoje. Tome decisões inteligentes. Construa uma vida melhor. Tem algumas perguntas muito comuns, né, que eu relacionei aqui para a gente poder entender um pouquinho de como a ProTF funciona no nosso organismo. Por exemplo, uma pergunta muito comum feita na utilização da proteína, para mim é muito difícil manter uma dieta porque eu sinto muita fome, coisa muito comum, né? Isso, já passei por isso. A ProTF pode me ajudar a me sentir mais satisfeito, né? Com mais cheio, né? Mais satisfeito. Na verdade, sim. Incluir proteína em cada refeição te ajudará a manter mais cheio e manter um peso saudável. Nesse estudo independente, ProTF mostrou reduzir o apetite por 3 horas. Então, para a pessoa que está fazendo a dieta de controle de peso, ela vai ter essa saciedade durante 3 horas e de forma saudável, né, com a proteína. Eu tenho alergia ao leite. Eu deveria me preocupar quando eu tomo ProTF? Então, a pessoa que tem alergia ao leite, ela precisa se preocupar? Isso vocês já têm até condição de responder, né? ProTF contém 0 gramas de lactose e nenhuma proteína de caseína, que é aquele componente alergênico, né? Se vocês começarem a estudar um pouquinho, vocês vão ver que a caseína tem causado muita alergia, tem causado alguns problemas aí. Então, não está presente esse componente nem no Transfer Factor e nem na ProTF. Uma outra pergunta. O que é 4Life Transfer Factor e qual a quantidade encontrada em ProTF? Né? Então, isso a gente até já conversou. O Transfer Factor respalda a habilidade natural do sistema imunológico para reconhecer e responder e se recordar de potenciais ameaças. Ou seja, é uma habilidade natural que o sistema imunológico tem e que o Transfer Factor respalda, né? Através de trazer essa inteligência para o sistema imunológico. Cada 2 colheres de ProTF contém uma porção completa de 600 mg de 4Life Transfer Factor para um ótimo apoio ao sistema imunológico. Então, assim, a medida de manutenção, né, de Transfer Factor, né, é de 600 mg, são 2 cápsulas. Então, isso vai estar presente na proteína, na ProTF. Isso é muito interessante. Agora, por que a proteína do soro do leite é superior à proteína de soja, de ervilha, de arroz, de caseína? Por que ela é considerada superior? Né? Então, tem alguns motivos. Ela demonstrou que reduz o apetite comparado à proteína de caseína ou de soja. Ela proporciona um efeito mais significativo sobre os marcadores de sensibilidade à insulina, à glicose no sangue, comparada com a proteína de soja ou a caseína. Aqui em Campinas, a Unicamp está desenvolvendo um estudo com proteínas do soro do leite e tem observado que elas têm sido muito eficientes no tratamento do diabetes, por conta dessa função de regular a dosagem de insulina no sangue, eliminar o excesso. Imagina ProTF, o resultado que isso vai gerar, né? Por que essa proteína é superior também? Porque ela reduz drasticamente o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quem assistiu o vídeo da doutora Deus, ela até comenta,
né? O hormônio do estresse. Então imagina esse impacto que o estresse tem, né? Então a ProTF ela regula o funcionamento desse hormônio, né? O cortisol em resposta ao exercício. Então assim, isso também vai ser apoiado, né? Você vai ter aí uma regulagem, um aporte também com relação ao cortisol. E também ela estimula mais efetivamente a síntese da proteína muscular em repouso ou em resposta ao treinamento de força, se comparada à proteína de soja ou caseína. Ou seja, ela tem um resultado muito superior nessa questão com referência ao treino, à atividade física, né? Então, realmente, é muito interessante a utilização, né, do ProTF para poder obter um resultado mais efetivo. Né? Eu quero alcançar o meu peso ideal. Né? O ProTF pode me ajudar a alcançar o peso ideal. Né? Em um estudo independente, o ProTF demonstrou que pode estimular a eliminação de gorduras em 464%. Né? É muito, é quase 500%. O ProTF também ajuda a reduzir o apetite. Então, assim, imagina manter uma dieta de controle de peso, né, eliminando gorduras e reduzindo o apetite. Isso, consequentemente, vai fazer com que o seu metabolismo funcione de forma melhor, né? Facilitando a tarefa de seguir um programa saudável de nutrição. A For Life desenvolveu um aplicativo, né? O aplicativo For Life Transform é um grande início para todos os que desejam iniciar uma transformação saudável. Baixe agora mesmo. Então você pode procurar no forlifetransform.com, né? Existe esse aplicativo para você baixar no seu Android, no seu iOS. E aí você pode se inscrever e já pode iniciar o seu programa de transformação. Isso é muito interessante, porque você pode acompanhar através de um aplicativo. Né? Eu uso um aplicativo na minha atividade física diária, eu faço caminhada de manhã, uso um aplicativo genérico. Agora eu baixei o For Life Transform, né, para a gente poder fazer esse acompanhamento, e isso está sendo registrado também lá na central, nos servidores da For Life. Ok? Agora, só para a gente finalizando, né, fiz uma abordagem mais de mercado, com algumas informações sobre o produto. É evidente que a gente precisa conhecer um pouco mais, né, para poder ter mais propriedade. Por isso, essa abordagem inicial é para que a gente tenha uma noção do tamanho da oportunidade que a gente tem nas mãos. Agora, como é que eu vou aumentar o meu volume com o ProTF? Gente, olha, eu acho que esse produto vai revolucionar, eu tenho certeza. Porque primeiro passo, que eu nem coloquei ali, você pode movimentar a sua atividade mensal com 2 ProTF apenas. Só 2 ProTF, cada uma é 50 pontos. Então 2 ProTF já te faz um movimento mensal. Com certeza vai ser muito mais fácil alcançar um clube 250. Porque muitas pessoas vão utilizar o produto, as academias, pessoas que tiverem resultado, então você não vai dar conta de atender, né? Integrar o ProTF no seu consumo diário, porque como ele tem um resultado rápido, as pessoas vão ver a mudança, vão ver o seu resultado. E isso vai impactar até aquelas pessoas que têm a mente fechada e bloqueada. Elas vão ver que você está mudando, está melhorando, e isso vai mexer com a curiosidade delas, né? Compartilhe ProTF nas reuniões nas casas. Então, os sistemas educativos da ANT, da DNA, recomendam que seja feita reuniões nas casas. O Dr. Hermínio fala que a reunião nas casas é o motor do negócio. Então, compartilhe o ProTF nas reuniões, né? Promova o ProTF com seus clientes. Então, você tem cliente que já utiliza o Transfer Factor. Eu já vi distribuidor que fornece só um produto e não fala dos outros, né? Então, assim, faz a promoção para o seu cliente, mostra o lançamento, né? Trabalha essa questão do lançamento, dos resultados, e promova o uso dos produtos combinados. Né? Combina com o quê? Bom, já está combinado com o Transfer Factor na fórmula, isso já é uma grande ajuda. Agora, não combina com o Energy, por exemplo? Para ter se você observar, o Energy é muito rico em aminoácidos, então vai combinar com o Energy para os atletas, para as pessoas que fazem atividade física. Tá? Combina com o Nutrastar também, para apoiar a sua dieta diária, o controle de peso, vai ser mais eficiente ainda se você alternar a dieta com o Nutrastar. Com o Rio Vida para regular o metabolismo, para promover essa questão da limpeza dos antioxidantes, né, da eficiência dos antioxidantes e a eliminação aí dessas impurezas do nosso organismo, né.
além de promover o uso dos produtos combinados, ofereça para os seus clientes, para os seus amigos, né, para as pessoas que você quer desenvolver negócios, ofereça uma palestra de saúde e bem-estar na casa dos seus familiares, dos seus amigos. Você tem condições de fazer uma apresentação fantástica com um produto desse, né, e com os outros produtos da linha. E convide os seus clientes e consumidores para uma feira de produtos, né? Então, eu duvido que você vai ficar só nos 100 pontos mensais. Eu tenho certeza que você vai ter condição de gerar um volume incrível com o ProTF, né? Eu tenho certeza que isso vai fazer uma grande revolução aí no nosso mercado. O nosso mercado, que é o segundo no mundo em academias, né? Um mercado que consome mais de 1 bilhão e 200 milhões em suplementos. 60% do consumo de suplemento de proteína é o whey protein, 60%. Tá? Então, assim, já é cultural a utilização e o consumo da whey protein aqui no nosso país. É a queridinha das academias. Tá? Então, realmente, é uma grande oportunidade aí, né, para aqueles que estão observando, que estão enxergando essa oportunidade. E aí, no dia 20, não perca a convenção, não perca esses platinos que já estão confirmados, né, como presença aqui no nosso país. São platinos aí com uma experiência fantástica para nos passar, né, e que você não pode perder de forma nenhuma essa apresentação, né? Vai ser o lançamento oficial da proteína, da ProTF, né? Então, realmente, eu torço por vocês aí, que vocês consigam, de fato, enxergar dessa forma, né? Dessa visão empresarial, né? E aí, de repente, gerar esses resultados fantásticos. Agradeço aí a audiência de todos, agradeço aí a participação, agradeço a Marisete, Malaquias e a todas as equipes presentes aqui. Não dá para citar todo mundo, né? Mas um grande abraço